Nosotros hagamos la historia y otros las escriban en un mundo mejor. Buscar la lucha de... Nós somos conservadores, mas nós queremos mudar esse partido. A bandeira da mudança do partido está conosco, porque nós ficaremos nele. Vocês não vão mudar, vocês vão criar outro. Mas nós vamos mudar o partido para ele voltar a ser um partido revolucionário, um partido internacional. La humanidad, nosotros hagamos la historia y otros las escriban en un mundo mejor. Buscar la lucha adentro por transformar el mundo significa... Essa reunião é a primeira de uma série de reuniões que nós devemos realizar no curso desse congresso, para balançar cada dia de trabalho e definir as tarefas do dia subsequente. Teremos reunião, portanto, hoje, sexta, sábado e domingo, depois do congresso, independentemente do resultado numérico. O resultado político cabe a nós, todos aqui presentes, discutir e unitariamente. Ao longo dos últimos meses, realizamos uma série de reuniões, praticamente só São Paulo e Rio, porque reuniões com os vários estados seria muito difícil, a gente tinha pouca grana e não tinha condições de fazer uma reunião maior. A nossa penúltima reunião, que foi feita em São Paulo, a gente aproveitou a reunião do Comitê Central, que teve lá, e fez uma reunião na sede do Comitê Municipal para traçar alguns objetivos estratégicos do nosso comportamento aqui no Congresso. Então eu vou dizer o seguinte, ontem teve uma reunião, vamos dizer, preparatória a esta. Ainda uma deficiência que não temos vários companheiros de vários estados ainda chegados. Então nós tivemos que nos reunir com o que havia, né, e de lá tiramos algum encaminhamento, que é bom os companheiros saber. Tiramos, por exemplo, criamos uma coordenação, né, uma fração para trabalhar em cima desse objetivo nosso. Eu pergunto o seguinte: todos os nossos camaradas e companheiros que através da história da humanidade deram as suas vidas, foram torturados, abandonaram família para lutar por uma causa maior, que era a causa da humanidade, deixaram suas mulheres, seus filhos, seus maridos de lado para lutar por uma causa maior e deram a vida por essa causa. Fizeram isso por quê? Nós não estamos lutando pelo imediato. Nós não estamos brigando aqui por aumento de salário para o mês que vem. Nós estamos brigando aqui pelo futuro da humanidade. É isso. Essa reflexão a gente tem que fazer agora, nessas 2, 3 noites que faltam para a gente decidir os destinos do Partido Comunista Brasileiro. E é o convite que eu faço aos companheiros, cada um com a sua consciência. Apenas quero lembrar uma frase que é atribuída a vários líderes históricos da luta por uma sociedade melhor. Uns atribuem a Guevara, outros atribuem a Fidel, outros atribuem a um general das tropas revolucionárias de Cuba. Mas o importante é que ela foi dita num momento em que os revolucionários cubanos estavam em Ciega Maestra. Um sentinela correu a Fidel e disse: companheiro, estamos cercados, somos 150 e a tropa do Fulgêncio Batista é de aproximadamente 800 homens. Fidel falou: tudo bem, reúne o pessoal aqui, chama os 150. Chamou os 150 e disse o seguinte: olha, estamos cercados, eles são 800, não vamos deixar o inimigo escapar. Nós estamos cercados. O inimigo é forte, o inimigo é moderno e o inimigo é cruel. E eu peço aos companheiros, com toda a pieguice que possa ter esse apelo patético, não vamos deixar o inimigo escapar. Nós somos fascistas.
com alguns termos-chave. Por exemplo, democracia. A palavra democracia aparece talvez 1 milhar de vezes no documento apresentado pelo Comitê Central. Serve para resolver tudo, não é caracterizada nem no tempo nem no espaço. Nós temos que desmascarar isso e dizer que o nosso conceito de democracia é aquele conceito em que as massas têm acesso ao poder para decidir o seu destino. E não a comida, a moradia, o emprego, o estudo, etc, etc. Essa é a democracia que nós defendemos. E não a democracia formal burguesa, não a social-democracia. Nós temos que deixar isso bem claro. Deixar isso bem claro. Na questão do Estado, as teses do Comitê Central se situam em certos aspectos quando falam no Estado. A direita de partidos como o PFL, porque elas defendem um Estado mínimo dentro do contexto capitalista de um país do terceiro mundo, que é o Brasil, coisa que nós não aceitamos. Nós entendemos que o Estado deve ser democratizado, sim, ele deve ser desprivatizado, sim, deve se tornar público, mas a serviço do desenvolvimento do país, no interesse das grandes massas. É um elemento fundamental para o desenvolvimento de um país como o Brasil no terceiro mundo, ainda que não no socialismo imediatamente. Temos que deixar isso claro, porque nada entender a desprivatização do Estado, a democratização do Estado, eles caem no modelo do Estado liberal, e com uma posição às vezes mais recuada do que a do próprio PFL. E na questão do partido, nós defendemos a democratização do partido, sim, para que aconteça de agora em diante o que está acontecendo aqui agora, que é o livre embate das ideias, mas o embate das ideias no rumo de uma síntese para transformar a realidade do país, não o embate das ideias pelo embate das ideias, não um clube de debate, que nós não pensamos assim. Nós queremos transformar o partido no sentido da sua democracia, sim, mas a democracia que leva à revolução, e isso tem que ficar muito claro na nossa intervenção nos grupos. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que o nosso trabalho amanhã é de desmascarar o uso que a direita vem fazendo de algumas palavras-chave para nós, como socialismo, Estado, democracia e partido. Se nós conseguirmos deixar isso claro, eu tenho certeza que os companheiros que estão indecisos marcharão conosco, porque a maioria das bases desse partido quer a Revolução Brasileira e quer o socialismo. Obrigado. 14 delegados tirados na conferência estadual, 40 nas conferências municipais e 3 delegados do Fórum Socialista. Após muitas discussões, nós tiramos 38 delegados. O conjunto de delegados da Bahia são 38. 38! Desses 38, nós conseguimos fazer uma avaliação bem realista, para não ter dúvidas, e nós temos completamente a nosso favor a posição de transformar o partido, na posição de renovar esse partido do ponto de vista de participar do movimento social, participar do movimento comunitário, do movimento sindical e outras coisas mais. Nós temos fechado com a gente 22 companheiros, 22 delegados. Sobre a questão da democracia. Eu acho que é fundamental a democracia, tanto interna quanto externa ao partido. Mas nós temos que começar a praticar a democracia. Porque só falar não adianta. Excluir da voz da unidade artigos não é ser democrático. E artigos nem, às vezes, nem ortodoxo. Querer o socialismo para a sociedade brasileira? É ortodoxo isso? Ou é atrasado querer o capitalismo? Ou é atrasado ficar conciliando, como em São Paulo, ficar apoiando o Antônio Emílio de Moraes? Ou não é antidemocrático ficar enfiando deputados pela goela para a base fazer campanha de deputados que não representam? Isso é que é atrasado. Isso é que está engessado, e isso é que termina com o partido. Muitas pessoas aqui falaram que o partido não tem seção nenhuma. Não tem mesmo, sabe por quê? Porque a gente tem uma direção que não quer que ele tenha, para chegar num congresso e dizer, olha, a foice e o martelo atrapalham a eleição. Disse que o núcleo das nossas concepções é a democracia. Eu sempre pensei que o núcleo das concepções dos comunistas, eu estou falando dos comunistas, e essa é uma palavra ideológica, era o poder dos trabalhadores, a propriedade dos trabalhadores sobre os meios de produção e o fim da exploração. Agora, eu não tenho nada contra a democracia, não. Está no Manifesto Comunista.
Marx diz que a democracia é a condição primordial para o socialismo. É inerente à concepção marxista a vinculação entre o socialismo e a democracia. Aliás, está se falsificando aqui concepções para combater melhor, dizendo que nós defendemos a luta armada. Olha, eu fui militante do MR8, uma série de companheiros morreram, deram suas vidas na luta armada e aprenderam com o seu sangue que esse caminho é um caminho errado. E o partido estava certo. E sou testemunha de que este documento que saiu na Voz da Unidade sequer corresponde ao que foi aprovado no Comitê Central. Porque este documento, eu e todos os membros do Comitê Central recebemos na sexta-feira à noite para uma reunião que começava domingo e sábado em São Paulo. Lemos isso no ônibus, porque eu viajo de ônibus, porque eu não posso viajar de avião, e viajei lendo este documento. Chegando lá, este documento foi discutido, muitas questões foram levantadas e no dia seguinte houve uma contraproposta do companheiro Teodoro Melo substituindo uma série de pontos deste documento. Eu votei contra porque eu sou marxista-leninista e quero um partido de caráter de massa. Eu quero um partido revolucionário. Vou lá pela manhã, os 20, a coisa foi engrossando e tal. No segundo turno, o grupo dos outros foi aumentado para uns 38. Como passou disso, mais uns 3 ou 4 visitantes. A estatística, companheiro. Condenação absoluta ao documento do Comitê Central. Isso que eu disse. Absolutamente o documento. Do processo de formação, uma chapa alternativa à chapa branca. Hoje, o ponto fundamental são princípios que nós não queremos negociar. De fato, nós não queremos que seus comandos ganhem dinheiro oportunista. O que envolve a aglutinação em torno de princípios? O primeiro aspecto fundamental, e é esse aspecto que me parece importante levar aos companheiros do Rio Grande do Sul, para que eles reflitam, é que este movimento não é um movimento monolítico, não é um movimento composto de pessoas que pensam igual, ao contrário, ele é plural. Entre nós existem várias concepções do marxismo, várias concepções sobre a realidade brasileira e até sobre o partido. Mas o que nos une, o que é fundamental, são os princípios básicos da construção de um partido revolucionário, resgatando o marxismo, resgatando a dialética, resgatando a luta de classe, colocando no lugar certo o conceito de Nosotros hagamos la historia y otros las escriban. Não se pode pensar em conquista do poder através de um processo de acumulação de reformas. Ao mesmo tempo, não se pode pensar num processo de conquista do poder abandonando as reformas. Mas há uma diferença fundamental entre usar as reformas para fazer um processo revolucionário e usar as reformas para fazer um sistema social-democrático. Quando as teses do Comitê Central apresentam a possibilidade e a necessidade do aperfeiçoamento das relações de produção capitalista nesse país como um pressuposto indispensável para que a classe operária, numa etapa posterior, possa chegar à conquista do poder, essas teses estão propondo para o PCB a adoção de uma postura social-democrata. E é importante nós sentimos que essa não é a nossa postura. Vamos sentir, companheiros, que não se pode ter 2 tipos de discurso. Um discurso para esse plenário, para ganhar votos, e um outro discurso para o exterior, para dizer o que está pensando. Neste recorte da Folha de São Paulo, tem uma entrevista de um ilustre deputado nosso. E nós
política proposta pelo PCB é uma política social-democrática. Companheiro, a questão da clareza de pensamento é uma questão fundamental. Por isso mesmo, companheiro, é importante nós analisarmos a questão da democracia. Todos nós somos a favor da democracia, mas será certamente um abandono de uma posição histórica, o abandono de uma compreensão materialista histórica, o abandono de uma compreensão marxista do problema, achar que a democracia é um valor universal sem qualificações políticas, sociais e históricas. Isso não pode existir. Isso não pode existir. Não nos enganemos, companheiros, especialmente os companheiros que aplaudiram vivamente e orgulhosamente oradores que me precederam. Não nos enganemos. Há uma distinção fundamental entre democracia política e o conceito fundamental de democracia social. O nosso partido não pode defender uma radicalidade de democracia política abstendo-se de apontar as injustiças do modo de produção capitalista, abstendo-se de apontar a injustiça que estão submetidos os nossos trabalhadores, desconhecendo, companheiros, desconhecendo a miséria de 35 milhões de brasileiros marginalizados. Isso é a realidade. Ser democrático é atender a reclamos de companheiros nossos, e especialmente companheiros nossos que vieram do interior desse país dizer: os nossos filhos morrem, não é de doença, os nossos filhos morrem é de fome. Nós temos que ter uma democracia que leve em conta esta situação. Nosso partido precisa mudar. Nós estamos presentes nas lutas, nas fábricas, nos escritórios, nos campos, nos bancos e em todos os locais onde estejam assalariados brasileiros. O nosso partido precisa mudar porque nós somos uma organização de homens e mulheres indignados com a injustiça, com a opressão, com a miséria e com a fome que passa o nosso povo. E, portanto, somos um partido disposto a lutar pelos humilhados, pelos ofendidos desse país, tanto do Brasil como do mundo. E, acima de tudo, o nosso partido precisa mudar, não para ser um partido de oportunidades, mas um partido para transformar a sociedade brasileira. Companheiros, ao longo desses 10 anos, o que nós vimos na nossa direção, e aqui preciso dizer que os comunistas todos são responsáveis pelos problemas que ocorreram nessa década, mas a direção tem a responsabilidade de comando e, portanto, é a principal responsável pela década de derrotas que nós sofremos ao longo desses 10 anos. E, além do mais, o nosso partido foi definhando, foi se transformando num partido pequeno, fora dos sindicatos, fora da área política, perdendo inserção social. Isso porque a política levada pela nossa direção, pelo núcleo diretivo do Comitê Central, foi uma política de conciliação que transformou nosso partido em governo da luta de classe, em um partido revolucionário. Companheiros, é por isso que eu faço uma plena reflexão que todos aqueles que estão há décadas indignados com a política capitulacionista do Comitê Central, que apoiam as nossas teses, que querem avançar o nosso partido, que querem transformar o nosso partido num partido revolucionário, marxista, um partido para fazer a revolução social do Brasil. Muito obrigado. Para defender. Queria repetir uma coisa aqui de Jamulan, o resistente francês, que disse o seguinte: quando ele foi ser fuzilado pelos alemães, ele disse o seguinte: viva o Partido Comunista Alemão, se querem fuzilar,
partido. Se querem nos fuzilar, eu digo como João Goulart, no último momento do fuzilamento: viva o Partido Comunista Brasileiro! Nosotros hagamos la historia y otros las escriban en un mundo mejor. Buscar la lucha adentro por transformar el mundo significa amor. Ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, que sea humana la humanidad. Nosotros hagamos la historia y otros las escriban en un mundo mejor. Buscar la lucha adentro por transformar el mundo significa amor. Nós estamos recomeçando uma outra fase do partido, uma fase revolucionária do partido. Pois bem, há algumas opiniões divergentes. A coordenação é contra não ir ao Congresso. Seria uma capitulação. Seria contraditório com o nosso discurso que nós estamos nesse partido até o fim e vamos continuar nele. E seria perder a oportunidade de aproveitar um fórum político importante para fazer denúncia, para inclusive falar para os não filiados, para filiados que estão equivocados, que um dia podem voltar para nós, para a imprensa, para o mundo político brasileiro. Temos que ir lá para mostrar nossas posições. Por outro lado, nós não estamos de acordo em ficar no Congresso até o fim desse Congresso. Por quê? Primeiro, porque o Congresso já está resolvido, está manipulado, está 1000 a 600. Se a gente vai ao Congresso e vota, ajoelhou, tem que rezar. Aí seria uma contradição não aceitar o tal do Partido Novo. Depois do seguinte, esse Congresso é espúrio, nós não o reconhecemos. Um Congresso que não teve tribuna de debate. Temos que sair daqui com uma tese que tem 5 pontos: a questão do socialismo, a questão internacional, a questão nacional, a questão democrática e o partido que queremos. Temos para discutir aqui um estatuto que tem 7 páginas. Temos uma declaração política de 2 páginas, que vai ser distribuída daqui a pouco. Temos que eleger aqui o Comitê Central do Partido Comunista. E temos que convocar o 10º Congresso do Partido Comunista, porque esse não é o 10º. Quem aprova a proposta apresentada pela coordenação do movimento, levante o braço. Lutar! Quem é contra a proposta da coordenação, levante o braço. Quem se abstém? Mas não pode ser. Fora oportunista, fora das fileiras do Partido Comunista. Fora burocrata, fora oportunista, fora das fileiras do Partido Comunista.
protesto judicial, que é uma figura do Código de Processo Civil e que está correndo pela 41ª Vara Civil do Terceiro Ofício. Eu queria ler este recurso porque foi entregue ontem à Comissão de Mandatos em grau de recurso, portanto, dentro das normas do Congresso, em que nós arguímos da ilegalidade da possibilidade de não filiados votarem nesse Congresso. Da visão stalinista, que era nossa. É exatamente isso que fica claro. É esta discussão de fundo. É este o processo. Não é a mudança do mundo. É a concepção. Este partido é o partido da democracia e do socialismo. Não é stalinista. Não é o partido mais da ditadura do proletariado. Não é mais do partido único. Não é mais do partido que acabar com a individualidade. A radicalidade democrática é uma coisa para valer. Não tem nada a ver com o stalinismo. A radicalidade democrática vai significar que esse partido novo vai se organizar em movimento. Que não vai ter centralismo democrático. Eles podem gritar e agora jogar bandeira para todo lado. Nós podemos até estar quietos. Mas a emoção que nos move é tão grande, porque nós vamos fazer esse sacrifício que nos dói. Não estamos abandonando os símbolos porque queremos. Não estamos mudando nomes porque queremos. Nós estamos mudando nomes e símbolos para mudar esse país, para poder ser alternativa de governo. Queremos ser governo nesse país, junto com outras forças democráticas que já tiveram essa vitória no PT, que vão representar a esquerda moderna, progressista e revolucionária nesse país, para uma revolução processual, para uma revolução corajosa, para ter poder, ser governo e mudar essa miséria. É isso que nós vamos fazer. Companheiros e não filiados ao partido, nós, do Movimento Nacional em Defesa do PCB, não viemos a este Congresso com a ideia de conciliar. Nós não viemos a esse Congresso com a ideia de fazer acordos. Nós viemos para esse Congresso com a ideia clara, precisa e nítida de dizer que nós continuamos fiéis àqueles mais nobres e mais altos ideais do PCB, de tal maneira que nós possamos continuar a ser os legítimos herdeiros deste partido que agora querem liquidar. Nós queremos deixar com bastante clareza que esta nossa intervenção não é uma intervenção que pretenda mudar a cabeça de ninguém. Não é uma intervenção que pretenda virar as concepções que já foram expressas pelos oradores que já me antecederam, mas é uma intervenção para fazer a denúncia do tartufismo político. De fato, quando se diz que se defende a radicalidade democrática, mas se pretende expulsar do partido aqueles companheiros que assinaram o documento de formação do PT, não se está fazendo a democracia, se está exatamente utilizando os métodos mais autoritários, mais burocráticos, mais administrativos de impedir o debate político. E isso foi feito pelo deputado Roberto Freire. É importante a gente assinalar isso. Porque se eu falo de democracia, eu tenho que dizer que democracia não é um formalismo. Democracia é uma coisa substantiva. E essa coisa substantiva, o velho Marx disse pra gente como julgar. Se vocês se lembram, o Marx, uma vez, comentou que o importante para a gente fazer uma análise política da sociedade é perguntar como é o modo de produção. Quem é que é explorado? Quem é que é o explorador? E deu aquela resposta, né? No sistema capitalista, os explorados são aqueles, os produtores da mais-valia. E os exploradores são os donos do meio de produção. Com esta formulação, companheiros, a gente retorna ao problema fundamental da nossa divergência. Não estamos aqui com divergência entre democracia e não democracia.
Não estamos aqui com divergência entre saber se vai ter partido único ou não vai ter partido único. Nós hoje aqui estamos decidindo se nós vamos ter aqui nesse país um partido que use como único critério ético e moral aquilo que ele contribui para eliminar a exploração do homem pelo homem, como dizia o Lênin. É esta contradição, companheiros. É esta contradição. O Partido Comunista Brasileiro sempre se colocou incondicionalmente, quaisquer que fossem os erros políticos, táticos e até estratégicos que tenham cometido, mas incondicionalmente naquele caminho do Barbassa do Marx, naquele caminho que diz: o nosso dever enquanto militantes comunistas é declarar abertamente à sociedade, ao povo trabalhador, que não tem empulhação, que não tem partido reformista que liquide com o capitalismo, que isto é que nós temos que fazer. Então, companheiros, quando nós fazemos a nossa proposta e divergimos daqueles outros companheiros que acham que tem um caminho mais fácil, um caminho que bota no centro das suas considerações a democracia, nós dizemos: companheiros, vocês estão equivocados, porque vocês não estão apanhando aquele ponto central do problema. E o ponto central do problema é liquidar o capitalismo. Não tem outro, companheiros. Esta liquidação é um problema da prática política. Esta liquidação é um problema que exige a existência de um partido revolucionário, que exige a existência de um partido que não faça acordos e conchavos a não ser em torno de problemas essenciais e de um programa mínimo revolucionário. É um partido que se quer aberto, é um partido que chama para o seu seio todos os companheiros que querem realmente fazer a modificação radical dessa sociedade. Mas não é um partido que seja uma geleia geral. Não é um partido que tenha no seu seio tudo e todos. Não. É um partido que diz com clareza: companheiros, nós temos uma ideologia. Companheiros, nós temos uma teoria. Companheiros, nós temos um compromisso. Esta ideologia, esta teoria, esse compromisso nos faz ter um partido revolucionário. Então, o que se está debatendo aqui hoje é uma contradição muito maior. É uma contradição entre aqueles que fazem as propostas dos socialistas utópicos e que falam de modernidade e levantam teses do século XVIII. E aqueles que fazem a proposta do futuro, que fazem a proposta da radicalidade do socialismo, não da radicalidade da democracia. E fazendo essa proposta da radicalidade do socialismo, nós estamos sendo fiéis àquele princípio que diz que nós só temos um padrão para julgar a atividade do homem: é o quanto nós vamos contribuir para eliminar desse nosso país, pelos mecanismos que a política nos permitir, a exploração do homem pelo homem. Por isso, companheiros, por isso, o símbolo da foice e do martelo é mais do que um símbolo. O símbolo da foice e do martelo junta aquelas classes produtoras da maçonaria. Junta os operários pelo martelo, os camponeses pela foice. E ele tem então essa força de dizer que nós estamos ao lado dessas classes, que nós somos dessas classes e nós queremos um partido que seja dessas classes. Por isso, nós queremos um partido que envolva também os intelectuais progressistas, enquanto esses intelectuais progressistas queiram trabalhar com o seu saber, com a sua cultura, a favor dessas classes. Nós queremos tomar o poder pela hegemonia política para essas classes. Nós não queremos enganar a nossa população e nós não queremos dizer que a solução dessa complexa equação que existe por aí passa pela conciliação, pela reforma, pelo liquidacionismo, pela extinção de um operador político importante como o PCB. Por isso nós vamos criar o
Partido Comunista, legítimo herdeiro do Partido Comunista Brasileiro, e vamos oferecer à população este novo operador político revolucionário. Viva o Partido Comunista, companheiros! Companheiros e companheiras, nós queremos começar dizendo que desde o início nós fomos contra a convocação deste Congresso Extraordinário. Fomos contra no Comitê Central. E fomos contra, em primeiro lugar, que nós consideramos que esse Congresso é um golpe ao 9º Congresso do Partido Comunista Brasileiro. É um golpe porque o 9º Congresso, realizado recentemente, decidiu que nova formação política, aliás, por proposta de Roberto Freire, não seria o fim do PCB. Seria uma aliança de partidos em que os partidos não perderiam a sua identidade. Disseram isso naquele Congresso, porque a correlação de força não permitia, porque já queriam liquidar o PCB no 9º Congresso, mas não conseguiram. Se aproveitaram das vicissitudes da construção do socialismo, se aproveitaram do golpe que houve na União Soviética para fazer a cá de pau em cima do Partido Comunista Brasileiro. Sérgio Aroca, deputado federal, disse nessa reunião do Comitê Central que o Partido Comunista Brasileiro era um cadáver insepulto que já estava fedendo e que precisava ser enterrado. Nós discordamos disso. Nós discordamos disso. Além do mais, nós somos contra esse Congresso, porque ele é um Congresso espúrio. Nós não o reconhecemos. Esse Congresso tem o nome de 10º Congresso. Envergonha os 9 congressos que esse partido realizou até hoje. Porque é um Congresso que não tem sequer discussão política. É se muda ou se não muda. Não teve tribuna de debates. E o Congresso foi aberto a não filiados. Nós queremos saudar aqui a presença de não filiados, mas não com direito a voto. Alguns desses não filiados são filiados a outros partidos. Isso não existe no mundo. Nenhum clube de futebol, nenhuma escola de samba, nenhuma associação permite que não filiados tenham o seu voto. É como disse o companheiro Luiz Santana, é o mesmo que o companheiro Roberto Freire querer ser eleito síndico do seu edifício e convidar os condôminos do outro edifício para vir votar no seu edifício. Nós queremos ser claros e transparentes, como temos sido desde o início dessa batalha, que não começou no 9º Congresso. Essa batalha remonta a 1984, quando a maioria da direção desse partido resolveu optar pela CGT e não pela Central Única dos Trabalhadores. Nós queremos deixar com clareza aqui que nós estamos aqui em São Paulo, simultaneamente, reunidos na Conferência de Reorganização do Partido Comunista Brasileiro. E queremos comunicar aos companheiros que a primeira reunião dessa conferência, em sua plenária, com os mais de 500 companheiros que estão aqui presentes, decidiu, por unanimidade, que nós não vamos participar desse Congresso, que não o reconhecemos. É um Congresso espúrio, é um Congresso manipulado, é um Congresso que não teve tribuna de debate, é um Congresso que entrou quem quis. O companheiro Gato disse uma coisa que foi verdade. Nós fomos obrigados. Um momento, companheiros. Não fica bem democratas radicais impedirem a palavra dos outros. Nós fomos obrigados a fechar o nariz e participar das regras espúrias estabelecidas pela maioria do Comitê Central. Mas, companheiros, nós estamos saindo deste Congresso espúrio. Não estamos saindo do Partido Comunista Brasileiro. Quem está saindo do Partido Comunista Brasileiro, quem está renegando as suas origens, quem está renegando a sua história, quem está negando 22 e principalmente negando 1917, são aqueles que estão aqui hoje não mudando de nome do Partido Comunista, estão criando um partido novo. E não dá para enrolar ninguém. O que é novo não existia. O que é novo não existia.
vocês não querem, a maioria do Comitê Central não está preocupada com o espólio político e histórico do partido. Porque se tivesse, não tinha entregado por Roberto Marinho. Eles estão preocupados apenas em não precisar ter o trabalho que nós vamos ter de filiar esse Brasil afora. Comunistas que estavam no PCB e que não estavam no PCB porque divergiam da sua conciliação. Eles querem apenas o cartório, querem apenas o espólio cartorial. Estão fingindo que o partido continua, mas é um partido novo. Amanhã eles vão resolver aqui que nome darão para esse partido novo. Companheiros, nós registramos Partido Comunista no Diário Oficial e no cartório. E declaramos de público que aquilo era uma reserva diante das manipulações que aconteceram. Eu respeito todo o direito dos companheiros de criar um novo partido. Eu só não posso entender, fico até preocupado, por que tentar inviabilizar que o PCB existe. Se não fosse assim, eles não teriam ido no INPI registrar um partido e um símbolo para que ninguém pudesse ressuscitar o PCB. Mas eles se enganaram. Eles achavam que a gente ia fugir da luta. Eles acharam que a gente não tinha coragem de manter esse partido. E nós registramos o PC para ser um PCB daqui a pouco. E deixamos consignado no estatuto. É bom os companheiros lerem. Tem 2 artigos que dizem que o PC lutará para resgatar a tradição e a luta dos comunistas de 1922. Companheiros, nós estamos comunicando aqui que vamos sair porque nós queremos acabar com esse baile de máscaras. As nossas divergências são inconciliáveis. As nossas divergências são inconciliáveis. E os companheiros não estão liquidando o partido a partir da convocação do 10º Congresso. Estão liquidando o partido desde que chegaram do exílio, que botaram esse partido para ser um instrumento de amaciamento da luta de classe. O nosso partido foi descaracterizado nessa última década pela política de conciliação, pela política direitista da maioria do Comitê Central. A cara que esse partido tem é a cara do Antônio Hermílio de Moraes, é a cara do Moreira Franco, é a cara do Joaquimzão, é a cara que no plano Collor os companheiros foram para a televisão dizer que tinha aspectos positivos e negativos. No programa de televisão, nenhum deles falou mal do governo Collor, porque eles são a favor do pacto social. Companheiros, nos chamam de conservadores, mas nós queremos mudar esse partido. A bandeira da mudança do partido está conosco, porque nós ficaremos neles. Vocês não vão mudar, vocês vão criar outro. Mas nós vamos mudar o partido para ele voltar a ser um partido revolucionário, um partido internacionalista. Companheiros, nos chamam de ortodoxos. 2 minutos, companheiro. Se ser ortodoxo é acreditar na luta de classe e não na conciliação, nós somos ortodoxos. Se ser ortodoxo é continuar internacionalista e defender Cuba socialista, nós somos ortodoxos. Se ser ortodoxo é lutar contra o sacateamento da economia nacional e em defesa das empresas estatais, nós somos ortodoxos. Se ser ortodoxo é acreditar ainda no ideário de Marx, de Engels e de Lenin, que não foram negados pela vida, então nós somos ortodoxos. E se ser comunista é ser ortodoxo, eu sou ortodoxo, nós somos ortodoxos. Companheiros, nós desejamos aos companheiros boa sorte, que escolham um bonito nome entre aquelas várias opções que se lhes apresentam amanhã. Esperamos que tenham boa sorte. E esperamos encontrá-los nas barricadas da luta popular. Toda vez que o partido de vocês, que será social-democrata, mas toda vez que ele estiver do lado do povo, nós vamos nos encontrar. Nós não vamos nos encontrar em cochalos de cúpula. Se vocês optarem pela luta dos interesses populares, da soberania nacional, nós vamos nos encontrar na luta, no meio da rua, no piquete e no greve.
Companheiros, eu queria deixar uma saudação. Eu não tenho tanto tempo de partido quanto Isnar Teixeira, quanto Ana Montenegro, quanto Paulo Cavalcante, até algum. E eu tenho que confessar que é com emoção que estou saindo aqui. Eu não estou saindo do Partido Comunista Brasileiro porque ficamos até o fim e estamos fazendo uma conferência para mantê-lo. Nós não estamos fundando um partido. Nós vamos dar uma nova fase, uma nova vida e vamos renovar revolucionariamente o nosso partido. Mas nós vivemos 15 anos. Eu queria fazer um apelo de consciência aos companheiros, aos amigos que eu fiz desses 15 anos de militância do partido, muitos deles enganados, achando que estão trocando o nome do Partido Comunista, sem saber que estão acabando com o Partido Comunista. Companheiros, a gente espera um dia vocês, aqueles que resolverem pisar a autocrítica dessa liquidação. O Partido Comunista Brasileiro estará aberto, não apenas para vocês, mas para todos aqueles comunistas que no Brasil inteiro nunca entraram no PCB por sua conciliação e agora seremos o estuário dos comunistas brasileiros. Viva o Partido Comunista Brasileiro! Viva o socialismo! Viva o comunismo! Para os companheiros que não sabem, esta escultura é o único espólio patrimonial que nós ficamos da sede do Comitê Central na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. Los brazos, abrió su boca de siglos y nos preguntó. ¿Cuál es la lucha de los hombres para
habrá la paz. Igual paso, si quieren dejar al mundo como está, ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Él que soñaba con flores, soñaba con aves, también despertó y miró un rocío para fazer uma saudação à nossa plenária e tem a organização do Partido Comunista. Companheiro Zé Maria de Pinto, por favor. A mais grande da história do partido é também a mais rica de todas as crises que o partido tem vivido. Porque nesse instante se desliga os campos. Que é o liberalismo profético anunciado por que sea humana la humanidad. Ayúdenla, nosotros hagamos la historia y otros los escriban en un mundo mejor. Buscar esa lucha adentro por transformar el mundo significa amor. Nosotros hagamos la historia y otros las escriban en un mundo mejor. Buscar la lucha adentro por transformar el mundo